campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, irmãos, companheiros que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 95 do livro O Espírito da Verdade, ditado por diversos espíritos, escrito através de Chico Xavier e Valdo Vieira. E este capítulo 95 tem como título Se Você Quiser. E esta reflexão está em torno do capítulo 25, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler então este pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25 nos diz assim: busquem e vocês encontrarão. E no item 5 nos diz assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz, que deve iluminar seus caminhos, e ela lhes será dada. Peçam a força para resistir ao mal, e a receberão. Peçam a assistência dos bons espíritos, e eles os acompanharão. E assim como o anjo de Tobias, eles lhes servirão de guia. Peçam bons conselhos, e eles não serão recusados. Batam à nossa porta, e ela se abrirá. Mas peçam sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte. E as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiveram. Esse é o sentido das palavras do Cristo: busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Então aqui nos diz muito bem nesse item 5 o que nós devemos pedir e que certamente nos será dado. Nós devemos pedir a luz que ilumina o nosso caminho. Nós devemos pedir a força para resistir ao mal e ela nos será dada de imediato. Nós devemos pedir a assistência dos bons espíritos e eles vão nos acompanhar como anjos guardiões, como mentores, amigos, protetores espirituais. Vamos pedir bons conselhos e eles sempre serão e sempre virão até nós através da inspiração e da intuição. Então, aqui nesse item diz o que nós devemos pedir e que sempre Deus nos dará. Vamos agora fazer a leitura, então, do capítulo 95, que nos diz assim: diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios, por meio de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício, mas se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você,
haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações, que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Diz você, que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Quem ditou este belo texto foi André Luiz. Então, aqui nos diz que busquemos a luz do esclarecimento, da compreensão diante de tudo que está colocado na nossa vida. E aqui tem várias situações que André Luiz nos coloca, muitas vezes, e realmente nós nos queixamos dos males que nós estamos enxergando no mundo. Mas então comecemos por nós. Vamos fazer uma oração pelo mundo, que haja paz e harmonia no nosso planeta, neste mundo que ora habitamos. Nós também muitas vezes nos queixamos da nossa casa, do nosso lar, pela incompreensão dos familiares. Então sejamos nós, comecemos por nós, a compreensão, a tolerância, a paciência. Vamos buscar isto? Vamos começar e buscar em nós as virtudes que queremos encontrar no outro. Nós também nos queixamos muitas vezes no nosso campo de trabalho, a incompreensão dos colegas. Sejamos nós o exemplo de colegas que cooperam, que somam, que ajudam, que auxiliam. E vamos pedir a bênção de Deus para que possamos ser estes bons colegas. Também, muitas vezes, nós podemos dizer que perdemos a fé ante aqueles que ensinam a virtude e não a praticam. Meus irmãos, todos nós estamos reencarnados neste plano de provas e expiações e estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Mas não é por isto, não é por estes motivos que nós devemos nos abster de dar uma palavra de conforto ao irmão que está desiludido diante da vida. Não é por isto que nós vamos nos abster de dizer que Deus nos ama profundamente e que devemos confiar neste Deus, porque Deus espera por nós sempre. Deus é este Pai infinitamente bom e justo, este Pai amoroso que está sempre caminhando conosco nesta longa estrada da vida. Então nós temos todos os recursos para transformarmos o mundo melhor. Mas muitas vezes nós esquecemos de pedir o que realmente é necessário para a nossa transformação íntima e para a transformação da humanidade e deste mundo de provas e expiações para um mundo melhor de regeneração. Busquemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5, esta orientação do que pedir, como pedir, com muita humildade. Vamos pensar sobre isto no dia de hoje, meus irmãos. Eu desejo a todos um excelente dia, sob as bênçãos de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site